Não, dá 33. Dá 33. Já veio 3. Peço desculpa. Queria agradecer a vossa disponibilidade por estarem aqui no lançamento do meu novo livro. Com efeito, não somos muitos, eu gostaria que fôssemos mais. A noite está com certeza muito quente e, naturalmente, por outras razões, não teremos aqui mais gente. Seja como for, os que estão aqui são aqueles a quem eu tenho que agradecer o facto de estarem aqui. Estão aqui porque naturalmente se sentiram bem aqui, estão aqui porque querem conhecer uma obra que agora eu coloco em lançamento. Há aqui gente que vem de Lisboa, há aqui gente que entrou pelas férias e veio do Algarve, há aqui gente de Barreiro, há aqui gente de Almada e naturalmente, acima de tudo, há aqui gente de Setúbal. Todos eles, os que vieram de um lado ou do outro, o meu profundo agradecimento por estarem aqui. Queria agradecer à Associação dos Comerciantes e à sua direção, na pessoa do seu presidente do Núcleo, João Domingos, e na pessoa do engenheiro Henrique, que é o presidente da direção, o facto de, mais uma vez, gentilmente, terem cedido esta sala para poder fazer este evento. Quero agradecer aos meus convidados especiais, desde o meu bom amigo Fernando Batista, que está com a gestão dos livros e com a gestão da sala, passando a estes três jovens e valorosos artistas que vieram dar o seu contributo, dando-nos a sua música, onde todos terão a oportunidade, seguramente, de escutar e de me dar alguma razão. O professor António Galvin, pintor, escritor, homem envolvido nesta terra, nos seus movimentos, nas suas ações, nas suas atividades e, por isso, medalhado por esta cidade já. Ao Dr. Álvaro Quintas, o meu grande agradecimento pelo facto de estar aqui, a dar voz ao meio e, com efeito, acompanhar um sonho que eu efetivamente tinha quando acabei de escrever este livro. Eu gostava que fosse apresentado por alguém que tivesse claro, que tivesse largado o sacerdócio por amor a se casar. E, com efeito, tive o grato prazer de, um belo dia, receber a notícia: sim senhora, estou disponível para fazer a apresentação do seu livro. Este é o agradecimento que eu queria deixar. Queria falar-vos também que, em relação a todos os meus livros, naturalmente eu dedico-os aos meus filhos, em primeiro lugar. Todos eles têm sido dedicados aos meus filhos. O último deles aos meus filhos, à minha mulher, aos meus pais. E este, quis fazer uma coisa diferente. Os meus filhos estão sempre na minha cabeça e no meu coração. Quis dedicá-lo ao meu pai, que tem passado um momento grave de saúde, e a um grande e bom amigo, Sérgio Alves, que me tem acompanhado nesta luta, me tem incentivado, mesmo quando apenas e só faz perguntas. Até aí eu me incentivo.
essa razão é que eu quis fazer esta homenagem e colocá-la na folha das dedicatórias deste livro. Todos, o meu obrigado por estarem aqui e por participarem de uma forma ou de outra no lançamento deste livro. Em relação àquilo que vamos assistir neste evento, vamos começar com um momento musical, depois passaremos à leitura de excertos em conjugação com a apresentação que o Grupo Equipas vai fazer do livro, mas antes disso virá um momento musical. A Rita Henriques, o Sérgio Alves e o João Soares, consegui não me enganar, não é? E o João Soares vão mostrar o seu talento. Da mesma forma, o sol nasce todos os dias, os passarinhos cantam todas as manhãs, a Rita Henriques é um vozeirão daqueles que Deus lhe deu. Vimos a música. Vamos começar. Ora, então, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos e esperamos que vocês gostem deste momento, como todos os outros que se vão passar aqui ao longo desta noite, para o fantástico livro Amo de Padre. Começamos com um tema que é o Aleluia. Como quiser. Antes de entrar propriamente na apresentação do livro, precisava de fazer, como também os livros têm prólogo ao prefácio, e o prefácio fazia não tanto em relação ao livro, mas em relação, digamos, à pessoa que o apresenta, acabou de dizer o autor do livro, que era um dos sonhos que o seu livro Amo de Padre fosse de facto apresentado por alguém que é padre. E eu faço esta precisão, se me dá licença, porque alguém que é padre uma vez é padre sempre. E, portanto, eu hoje continuo de facto com o orgulho muito grande, se o Luís se pode chamar a isto, em ser padre, ter sido ordenado padre já lá há muitos anos, ordenei em 62, tenho neste momento 74, portanto já lá vão uns aninhos, durante muitos anos exerci como padre, e se há alguma coisa que eu me arrependa da vida, e penso que se voltasse a viver, se voltasse atrás, havia muita coisa que eu faria de outra maneira, senão não tinha servido a vida para aprender. Mas uma das coisas que eu faria, ou duas coisas que eu faria, era voltar a ordenar-me e, se possível, voltar a casar, se efetivamente fosse esse o chamamento recebido. Portanto, é esta precisão que eu queria fazer, porque o celibato eclesiástico não é de origem divina, no sentido de que não é teologicamente, melhor, a teologia não exige o celibato para o exercício do sacerdócio. É uma disciplina, é uma norma meramente disciplinar da Igreja que a altera quando quiser. Quando a quiser alterar, quando sentir, e quando o fizer, e eu ainda puder arranjar o chinelo, eu direi, cá estou, na linha da frente, se puder ser. Mas, quando me pediram para fazer esta apresentação, eu, no primeiro momento, manifestei-me liminarmente indisponível. E disse, não quero, é uma coisa que não faço. E mais uma vez mudei de ideias, porquê? Mas disse, sou capaz de ler o livro e depois dar a palavra definitiva depois disso. E, efetivamente, foi isso que aconteceu e aí apanharam na prateleira. Portanto, uma vez lido o livro, pareceu-me, pelo modo como ele estava tratado, pelo modo digno, pelo modo interessante, para além, e não estou só a referir, digamos, aos aspectos literários, que não terei eu, mais do que o autor,
competência para apreciar sobre esse ponto de vista. Posso dizer, como eu costumo dizer com os vinhos, há aqueles senhores que bebem vinho e dizem este vinho é da casta tal, não sei o que, é frutado, isto é. Eu só sei dizer este vinho, gosto, mas não gosto, não sei mais do que isso, mas para mim chega. Portanto, eu posso não saber dizer quais são toda a riqueza do seu ponto de vista literário deste livro, mas posso dizer, isso sim, que gostei muito de o ter lido. E comecei por ele primeiro em formato digital, porque ele ainda bem quentinho do prelo, e desde logo que eu acabei de ler, continuei a dizer, portanto, se ainda estiver na disposição, se quiser o meu apoio para isso, eu estou disposto a fazer essa apresentação. E essa disponibilidade primeiro prendia-se com o quê? Às vezes digo que já tem muito fresco editório, porque quer dizer, é um tema que eu vejo tantas vezes tão maltratado que às vezes já não apetece falar dele. Uma das vezes pediram para ir a um programa de televisão, já assim há uns anos, e eu, aliás, era uma locutora, fez o possível de todo para empurrar a entrevista para que eu pudesse dizer o celibato é uma coisa abominável, a Igreja de facto é uma retrógrada nesse sentido, é uma castradora dos corpos e das almas. Isso não corresponde em nada àquilo que eu sinto e àquilo que eu sei que é assim. E de facto tentaram sempre empurrar para que eu dissesse isso, e eu disse muito claramente: se eu, quando me ordenei padre, sabia o que queria, como sei hoje, e não fui a engano, tinha 23 anos nessa altura, sabia muito bem o que queria, sabia muito bem onde metia, tive a sorte para mim, o azar para um outro padre, de quem eu sou muito amigo, já está no céu, mas que teve uma vida desgraçada por muitos motivos. Eu pensei muitas vezes, eu tenho 23 anos, vou me meter nesta vida. E, portanto, foi conscientemente que o fiz, e desejei muito fazê-lo, que o fiz, e, portanto, disso nada me arrependo. E, portanto, creio que é alguma coisa que, para mim, é muito profundo e não desejaria nunca ter alterado. Portanto, aquilo que se pretendia que eu dissesse nessa entrevista era que o casamento tinha sido um protesto contra uma lei que seria abominável, etc. Não senti nada disso, como hoje não sinto. O celibato tem toda a razão de ser para quem quer viver livremente. É uma opção de vida. E como opção, exatamente porque é a opção, compete a cada um optar por ele. Eu disse muitas vezes nessa entrevista, a Igreja não mudou. Quem mudou, eu não tenho que queixar. Nem queixo. Se me disserem assim, mas gostaria que alguma coisa tivesse mudado, obviamente que sim. Obviamente que eu gostaria que houvesse a possibilidade, digamos, das duas formas de exercer o sacerdócio, ou celibatário ou não celibatário. A Igreja não entendeu assim, ainda não entendeu, não sei se fará. De facto, tem feito na Igreja do Oriente, sim, na Igreja do Ocidente, aqui em Portugal, um caso ou outro, mas muito esporádico, portanto, de padres que estavam na confissão protestante e que se converteram ao catolicismo, portanto, eram padres lá, continuaram padres aqui, casados e com as suas mulheres, obviamente, não é? De maneira que eu não tenho, digamos, deste meu passado, não falo dele pretéritos, não digo equivocado, eu digo sou equivocado. Depois, tive também a sorte de ter tido um seminário que não tem nada a ver com os seminários da Manhã Submersa, se leram esse livro, de facto, em que os jovenzinhos eram, de certo modo, violentados nas suas opções. Enfim, se conhece a Manhã Submersa, de facto, não foi nada esse o meu percurso. Portanto, é com
foi voluntariamente que entrei nesta vida, até que conheci aquela que veio a ser a minha mulher. E obviamente perguntávamos, o senhor casou, ou quis casar porque queria mostrar com isso que se opunha ao celibato. Não, isso é a coisa mais simples que tudo isso. Eu nunca faria uma ofensa à minha mulher dizer que casava com ela porque queria protestar contra. Não, casei porque amei, casei porque amo. Tão simples quanto isso. Já está no céu neste momento, depois eu casei a segunda vez, mas morreu com uma doença grave e deixou-me 2 filhos. Passado portanto, esse encontro, foi um encontro difícil, houve alguma coisa que sempre me doeu muito. Era as pessoas não acreditarem que era possível o celibato. Foi uma coisa que me custou desde o momento. Sentir que, os padres têm os seus arranjos, as suas coisas. Isso era das coisas que mais me custava. Porque se eu pude chegar aos 38 anos, à altura em que casei, e posso dizer sem vergonha, pelo contrário, virgem, porque acreditei sempre que o celibato era para viver a sério, e quando resolvi, de facto, enveredar para outro caminho, pedi à Santa Sé que dispensasse. Foi uma dispensa complicada, nessa altura, é uma dispensa ainda complicada. Num primeiro ano, pedi uma primeira vez, não foi concedida. Pedi uma segunda vez aí, tive o apoio, creio que conhecem muitos de vós, portanto, aquele que foi, preparou o processo para o primeiro bispo que veio, portanto, o Dom João Alves, que escreveu para Roma, juntamente com aquele que acabou agora de ser patriarca de Lisboa, Dom José Picado, nessa altura era meu colega, e portanto fizeram uma exposição dizendo o sentido daquilo que eu queria, aquilo que conheciam, e portanto foi à espera de mais de um ano para conseguir, para mim era importante que o casado fosse para a igreja, teria que ser, não, o casamento civil para mim não fazia sentido, para mim o matrimónio é um sacramento, portanto é extremamente importante. Eu estou com esta, digamos, com esta introdução, este introito, exatamente porque me parece que, ao ler qualquer escrito em que se verse este assunto, é importante que a gente saiba respeitar muito as pessoas sem as julgar. Julgamento será algo de Deus e esses esperemos que seja mais misericordioso do que dos homens. Portanto, de facto, não considero ter abandonado o sacerdócio, abandonei por imposição disciplinar o exercício dele, não? Até que a Igreja, de facto, queira que assim aconteça. Portanto, eu separo perfeitamente esta posição jurídica da posição teológica, sem dramas, portanto, com a aceitação, com a calma, com a simplicidade com que o estou a dizer. Portanto, esta minha história não se sobrepõe exatamente à história do Romeuzinho ou do Romeu. Teve um percurso diferente, muito interessante, aliás, também, e onde eu entraria agora de um modo mais imediato. Não vou referir, digamos, tanto como disse, aos aspectos literários, que me parece que é desnecessário pela qualidade que eu tenho. Prendeu-me muito tudo aquilo que são as descrições das pessoas, dos lugares, das personalidades, porque é feito com uma delicadeza, com uma observação, com uma riqueza de vocabulário que não é muito vulgar encontrar em romances que, e isto é um romance, que versem assuntos desta natureza. Para uma questão metodológica, eu entendi, não sei se o autor entendeu, se não,
mas entendi que encontrava que assim diversos, se quiserem, capítulos ou grandes temas. Há uma primeira parte em que os protagonistas, que são o Romeuzinho, que é a abreviatura de Romeu, Romeuzinho, e da Susana, nos tenros anos de uma adolescência tenros e ternos. As descrições são de uma ternura, de uma candura, de uma simplicidade que faz-me lembrar muito os contos do Júlio Diniz, os filhos do Sr. Reitor, que é realmente um tipo de literatura que hoje é considerada cor-de-rosa, mas acho que ela é considerada de facto extremamente humana, exatamente porque ia ao fundo dos sentimentos mais simples e mais profundos das pessoas. Portanto, essa primeira parte, digamos que é esta adolescência terna e tenra. Uma segunda parte, ou um segundo, relacionado mais com as transformações sociais que ocorrem na vida dos protagonistas, Romeu e Susana. Uma terceira parte, depois uma fase de amadurecimento, uma quarta fase, a sua entrada no sacerdócio, a quinta fase, e para mim, digamos, a mais triste e mais dolorosa, que é um certo sacerdócio vivido primeiro na clandestinidade até desabrochar completamente. E voltando agora ao princípio, portanto, tem aqueles ingredientes que são, digamos, que têm a ver com o próprio romance, que é, digamos, esta oposição, se quiserem dizer assim, de dois jovens, um jovem e um jovem, que vêm de estratos sociais diferentes. O Romeu é filho do capataz, Susana é filho do senhor dono da herdade do Alentejo, a herdade da Junqueira e da casa de Caramposo, e de uma família abastada, uma família, portanto, com os seus pergaminhos, os factos são diferentes a essa situação, esses condicionalismos, e a pouco e pouco vai descobrindo, o Romeu vai descobrindo que quando é capaz de perceber isso e de o verbalizar, diz ele, aprendi com um padre na minha terra que as coisas ficam sempre mais fáceis quando dizemos a verdade. Oxalá o nome do padre não tenha enganado. Portanto, é esta descoberta pela verdade. Portanto, o ser capaz de ser autêntico. E creio que vale a pena, uma vez que falo desta ternura destes jovens, eu diria, e citava aqui uma página do livro, apesar da noite estar a cair sobre eles, procuravam um sítio onde não fossem vistos. Na traseira das cavalariças, o local melhor lhes ocorreu para se refugiar e construírem aquele que podia ser o seu primeiro ninho de amor. Os cavalos perceberam por ali que havia gente que reagiu com os sinais da sua natureza, como os sinais da sua natureza ordena. Fitaram-se empossíveis, como se nada mais acontecesse em seu redor. Romeu pegou as mãos de Susana, sentiu-as trêmulas e ligeiramente úmidas. O medo de ser desajeitado foi implorar mais e foi-se aproximando. Romeu queria que tudo acontecesse sem nervosismo. Cautelosos, no aproximar dos lábios, cerraram os olhos. Quando Susana abriu os seus, o rapaz estava sorrindo, o que a deixou ruborizada. Nunca tinha sentido ninguém tão próximo dela. Esta ternura deste primeiro amor, desta candura que nos é descrita, portanto, nestes jovens. Portanto, esta ancoragem no tempo e no espaço obrigam o autor a esses cuidados, mas a nós, leitores, traz-nos uma série de... traz à tona uma série de recordações, uma série de palavras que trazem consigo sentimentos muitos se expressaram muito nessa época. Já começa a dar o problema da ocupação das herdades,
diz-nos, é-nos descrito, ela, Susana, nunca ouvira falar da luta de classes nem de Karl Marx, o ideólogo do comunismo, e muito menos do que havia um confronto permanente entre opressores e oprimidos, entre burguesia e proletariado. Patrões e empregados eram classes antagónicas, segmentadas, obrigatoriamente rotuladas pelos exploradores explorados. Também começava a dar-se conta que o futebol, as touradas, o fado, Fátima, a igreja, o culto católico, estavam a virar coisas reprováveis de tendência fascista. Se nos lembramos destes tempos, percebemos qual é a mensagem que está aqui subjacente. Neste contexto em que a família é praticamente desalojada da sociedade e tem que se refugiar, pelo termo, em Trancoso, este amor dos jovens passa por duas distâncias. A distância da origem social, que era uma e grande, não no coração deles, mas naquilo de outra maneira de vencer a distância e consegue chegar a Trancoso, onde morava a avó. E nesta dicotomia, portanto, entre as duas situações, quando se percebe que o rapaz acaba por ir atrás do seu amor, o rapaz vê-se oprimido com uma expressão do pai da rapariga que às tantas diz à rapariga. A rapariga imaginava que o duro golpe da ocupação da herdade e da ingratidão dos trabalhadores estivesse a pesar bastante naquele descontrole emocional, mas daí até ao chegar ao ponto de ter dito, pai, de dizer, prefiro ver-te morta a casares com este pobretão sem ira nem beira. Susana ficou desesperada. A sua amada, não podendo outra vez voltar, ele acaba por cair na rua e há depois uma série de descrição muito interessante com uma realidade que é a rua, que é os sem-abrigo, que é aqueles que, de contacto dele, caem na rua. E é interessante há aqui um aggiornamento no sentido de certo modo, traz uma realidade que ainda é de hoje, trava para o passado e apresenta-nos a reação, digamos, quer dos jovens, quer daquele grupo onde ele se acaba por inserir. Há figuras extraordinárias que depois verão, o José Naida, que tem expressões interessantíssimas que ele diz qualquer coisa como isto. O que é que o Estado está a fazer por mais pobres? Então, sem abrir a falar. Já não digo por mim que cheguei ao fim da linha, mas pelas famílias empobrecidas, pelos jovens carenciados e sem futuro. E o rapazinho pergunta-me, José, e como é que isso se resolveria, Sr. José? Há soluções. Eu é que não sou nada nem ninguém, sou um zero à esquerda. Tenho soluções e eles não têm. Diga. Até eu sem disfarçar o seu empolgamento. E não foi preciso que o rapaz pressionasse mais. A sugestão veio pronta a usar. Façam isso à laia do Homem dos Bosques, porra. Perguntou o homem, esclarecendo que o Estado só tem força para tirar aos ricos aquilo que faz falta aos pobres. E continua mais abaixo. E não me perguntem se isso é constitucional. Parece que estamos a falar dos tempos de agora. E não me perguntem se isto é constitucional, porque ainda vai à volta pela Constituição. Mas tenho quase a certeza que apareceria para um doutor Zé qualquer dizer que não, para que eu estou velhaia. Os sinais da revolta subiram-lhe ao rosto e o seu olhar ficou tão frio como a noite gelada que testemunhava a conversa. Sim, acrescentou eu, de forma enfática, para não perder nada das palavras do homem. E a fome é constitucional? A desigualdade das oportunidades, das diferenças de tratamentos, filhos do mesmo Estado, também são constitucionais? A Constituição não nos diz se a fome é constitucional. O Tribunal também ainda não disse que era inconstitucional, mas é capaz de ser.
por dizer que fui apanhado um pouco de surpresa há uns minutos atrás. Tenho uma escolha de alguns parágrafos e de um poema para ler mais tarde. Este e o outro foram pedidos agora. Vou ler com todo o gosto, mas não estão ensaiados como os restantes. Espero não sair mal. O poema chama-se O Amor Verdadeiro. Fui à praia e bebi ao imenso mar que nos separa para nos dar esperança e minorar os danos da distância. O azul luminoso do céu matinal convidava ainda mais a pensar em ti, como se alguma vez me tivesse abandonado num só instante. Procurei o silêncio, cerrei os olhos e vi-te libertar um sorriso desarmante, com ar dócil e de braços abertos, com gestos carregados de inocência que só o amor empresta aos seres bons. Absorto e imóvel diante do mar, amei-te através do vento que leva para ti os meus pensamentos. Dizem que o amor enfeitiça, enlouquece, paralisa, embrutece, dá dores ao peito e fogo à alma, é brasa que atiça com o vento na sedução, é desatino que não acalma, vapor que embriaga o coração. É emoção que estraga os sentidos, vulcão de 1000 labaredas e ruídos, é coisa que dói. Mas isso não é amor. É antes amar o sofrimento, correr atrás do tormento, confundir amor ausente com a ausência de sentimento. É ignorar que o amor é sempre por dois vivido, por dois sonhado, é corpo unido mesmo que de ouros mal vestido. O amor é a energia sublime que nos renova, é um parir de esperança, um pacto de confiança que a todo momento nos põe à prova. É um querer chegar à vida sem tardança, é brisa adocicada pelo desejo de mudança, é olhar o ar com outros olhos e deixar ao sol a queimar os escolhos que ameaçam separar os que apenas se querem amar. O amor verdadeiro, mesmo quando enfrenta tempestades, nunca naufraga. Mesmo quando silencioso, nunca emudece. Jamais será espinho ou pedra no caminho, mesmo quando o nosso mundo parece que para. É ferida benigna que nunca sara. O amor verdadeiro é sempre um presente de Deus, em que nada se finge e tudo se merece. Que ninguém vê por invisível ao olhar humano, mas todos querem sentir. Sentir a ternura e a emoção, o arrebatamento e a paixão, num turbilhão de sentimentos e sensações. É a perna que treme, a garganta que aperta enquanto o rosto ruboriza, a alma que emudece e apenas geme, as mãos úmidas e trêmulas de desejo, os lábios sedentos por um beijo. Um arrepio no ventre, um relâmpago a faiscar, dá ao peito um fogo que arde sem se apagar, por ter sido chamado a ficar, até que se mereça. Não está todo ali. Uma parte dele está em parte incerta. E então, como há bocadinho falava, que mais à frente diria, diz que pela primeira vez na sua vida sentiu o peso da solidão. Eu vejo esta expressão: deixar de estar no meio dos outros para ficar apenas no meio de si próprio. É um isolamento dentro de si próprio, em que ele próprio não se entende, ele próprio tem muitas dúvidas e que ele próprio tem muitos sentimentos contraditórios. E nessa contradição, mesmo apesar, digamos, do seu enraizamento como pároco naquelas terras, ele acaba por pedir para ir para Roma para estudar. Continua depois a narrativa e vamos encontrá-lo depois, mais tarde, já no regresso de Roma, que vem substituir um padre de Évora, portanto, na igreja de Santo Antão. Existe a igreja de Santo Antão? Existe. Portanto, mais uma vez, não sei se é aquela que é de acabar no mesmo dia. Não sabia que era de Santo Antão. Portanto, vem dizer que ele vai substituir o padre de Santo Antão, que falecera semanas antes.
E depois, enfim, magistralmente também, é capaz de definir traços fisionómicos e nós estamos a agrupar. Se estivesse agora aqui, o que nós diríamos, através das expressões, enfim, e que não são expressões muito simpáticas para ele, mas são as que são. O velho padre, ao que parece, não tinha deixado muitas saudades por lá. Os seus principais detrátores apelidaram de vermelho riscadinho, pois o homem, apesar de se dizer o mais puro e obstinado defensor dos oprimidos, não rejeitava nenhum convite dos grandes senhores da terra para papar um jantarinho, coisa que fazia sem sacrifício, como bom gato que era, goloso de primeira, e penetra muito descarado. Mais à frente, o velho sacerdote era descuidado na sua imagem, ansudo pela notícia, beiços espessos e com uma dúzia de cabelinhos puxados para a frente por levar ao alto da cabeça, envergando uma batina raramente isenta de novas por ser sofro e desastrado a comer, apesar dos esforços da criada, tinha lá por casa, criada sobre quem corriam rumores de fazer mais do que as tarefas domésticas, mas não queria de todo que o homem passasse vergonhas, refilando por causa das notas de vinho ou de verdura que pincelasse a sotaque. Este retrato, portanto, uma figura completamente diferente daquelas figuras turbulentas que acabámos de ver noutro anteriormente. O seu género, isso é normal e é bom que seja assim, porque se não for, há algum distúrbio, haverá com certeza. Uma coisa é o viver a sua sexualidade no sentido de a entender como fazendo parte da sua essência. Outra coisa é, no caso do celibato, portanto, renunciar à genitalidade, ou seja, ao exercício dessa sexualidade com a finalidade que ela tem. Portanto, são páginas de facto muito interessantes e longas, mas são altamente eróticas, sem dúvida, mas do erotismo com uma pureza onde não faz sentido qualquer... de uma maneira, deixa-me dizer assim, de uma maneira muito brutal, não há aqui pornografia, há amor, há erotismo, há encontro de pessoas, e isso não fica mal a ninguém perceber que é capaz ou foi capaz de ter estes sentimentos. Titulado como anterior. Susana, meu amor, trilha comigo um caminho novo. Deixa que o amor nos espreite e aconteça, mesmo que seja de mansinho, sorrateiro, devagar, devagarinho. Vem, minha amada, ao meu caminho, vivamos a loucura do amor, onde nada há mentira, há desconfiança, ao desânimo, onde a vida se assinala pelo pulsar de dois corações, entre um passo de dança e um beijo. Solta-te, confia, entrega-te sem medo à saudável loucura do amor, como ao ar que necessitas para respirar, assim como os pássaros precisam do céu e os peixes da água do mar. Vibra, enlouquece e enternece a minha alma ávida de teu amor. Trilha comigo um caminho novo. Vamos criar um mundo só nosso, com chão no céu e céu no chão, onde só cabemos nós, embora podemos acoitar 1 milhão, de grossas e opacas paredes, acolchoadas de seda e cetim, onde tudo mais é aveludado, macio e sedoso, orlado do marfim. Esvoaçam nele pombas brancas e cantam roxinóis, fazendo cor com o toque mágico das guitarras que põem no ar uma terna melodia romântica como nós. Vamos criar um mundo só nosso, onde se viva sem contar as horas, em que não há chuva nem vento, mas milhões de estrelas no firmamento, em que tudo é sereno, mas mesmo assim vibrante, em que nada é escaldante, mas mesmo assim caloroso. Trilha comigo um caminho novo. Serei teu braço, tua luz, de teus perigos muralha de aço, o sol nos dias bons, o ombro generoso nos dias maus, e mesmo que não seja ainda a água que de amor mate tua sede, serei sempre para raios que esbate tua dor. Obrigado, meu amor, já que sem saber me retribuis, minha amada, minha musa, inspirando a minha arte, aguçando o meu talento, sendo meu norte e meu vento, meu universo e meu alento, para cozer um pano dourado, em pano dourado,
as letras com que dou forma ao texto desejado, para te oferecer de novo como rosas embraçado. Ah, trilha comigo o caminho novo. Está assinado por ele. E esta, digamos, é a apresentação que me pareceu ser importante em relação a esta parte do romance. E na outra parte, não ouso entrar, a não ser em duas pequenas ou três pequenas expressões, portanto, na parte que já não pertence ao romance, mas que está integrada com poemas, pensamentos e croniquetas. Coisas tão interessantes como para não chamarem nomes a mim. É um pensamento interessante. Amem tudo, mesmo que não conseguem compreender, principalmente se se tratar de uma mulher. Igual aos olhos. É preciso ver com o coração. Quando olhamos para os homens, para as suas grandezas e para as suas fraquezas, em vez de julgarmos com as palavras, aceitemos no coração. Se fizermos isso, encontramos-nos com certeza todos. Esta seleção, muito rapidamente. A Sousa Pinto enviou há uma semana 4 capítulos e pediu-me para escolher desses 4 capítulos certos capítulos, passagens para eu ler. Bom, tive a preocupação de não escolher algumas passagens que revelassem muito da história. Escolhi outras passagens que curiosamente foram referidas já por quem apresentou, portanto vou prescindir de as repetir. De modo que, e depois da fantástica apresentação, pouco me resta, porque já escolhi algumas coisas, não é? Pouco me resta, a não ser o poema e uma referência antes dessas duas leituras breves ao trabalho da capa que aqui está, que é de uma rapariga chamada Patrícia Afonso, que eu não conheço e que não está presente. Eu acho que é um trabalho gráfico magnífico, está um trabalho de um profissionalismo fantástico e muito cativante visualmente. E relativamente ao qual, esse trabalho, o Sousa Pinto pediu para ler um pequeno mail que ela lhe enviou explicando a razão de ser desta opção, que é muito curiosa. Então diz assim: o fundo da capa é uma imagem gasta e antiga, como se de uma memória se tratasse. Pertence a uma planície do Alentejo profundo, onde as personagens cruzam o seu caminho e as suas vidas se entrelaçam. O olhar de saudade de uma mulher apaixonada preenche a capa e olha o vazio como quem procura por alguém. Por quem se ama e está longe. A silhueta do jasmim simboliza a beleza delicada e frágil, a sensualidade e a graça, aludindo a jardins perfumados onde os amantes se encontram. E acho que ela merece uma salva de palmas. As coisas que selecionei, precisamente porque não teria sobrepor a quem me apresentou, as 2 páginas que vou ler são as páginas que dão início ao livro, ao primeiro capítulo. Porque elas mostram o encontro, ou um primeiro encontro onde a paixão entre os dois, aos 15 anos, começou a palpitar. E o certo que eu escolhi termina com um apontamento de humor muito engraçado. Diz assim: uns mais roliços e outros, nem tanto, distintos no tamanho e pela idade, numa escala de 10,5 de anos, os putos da herdade, como eram chamados os filhos dos trabalhadores, davam largas à sua alegria ao saberem que Vigiar, o capataz, os levaria ao circo que chegara a Évora na véspera. Tinham sido ordens do engenheiro Ribeiro, o patrão que, quando em vez,
Queria que a garotada se divertisse para quebrar um pouco o cansaço das obrigações escolares. Estudos que ele próprio fazia fim-capé para que frequentassem, custeando as despesas com livros e deslocações. Na rua que se encontrava ladeada pelas casas dos trabalhadores, os miúdos aguardavam inquietos e turbulentos o momento de partir a caminho do sítio que por ali esticava as lonas sempre que a Páscoa se aproximava. Só Meuzinho, o filho do capataz, parecia não partilhar o mesmo entusiasmo. Ao avistar a jovem, por quem aguardava com visível ansiedade, Meuzinho desceu de um pulo do alto do canteiro de flores onde se havia colocado, atento e expectante a tudo que se passava pelos lados da casa grande. Não vais, Susana? Perguntou o rapaz. Não, o meu pai não me deixa ir. Que pena, assim já não vai ser a mesma coisa, comentou Meuzinho, inconformado. Eu já esperava que ele não me deixasse ir ao sítio com vocês, desabafou Susana de olhos no chão, enquanto encetava o regresso a casa. Meuzinho estava hesitante. Chegada a vez dele de entrar na carrinha, que o levaria à Évora para ver o que de certo me encheria de satisfação, o filho do capataz recuou e informou o pai que não desejava ir. Que é isso, rapaz? Gostas tanto de circo? Disse o pai surpreendido. Dói-me a barriga, justificou, disparando a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Estás doido? Perguntou um dos putos da idade, embora tivesse ficado sem resposta. Eu fico bem, pai. Vou pedir à mãe que me faça um chá, acrescentou o jovem enquanto se afastava. Meuzinho sabia que não era o chá que lhe fazia falta. Faltava-lhe algo bem mais importante para ele. Uma necessidade crescente, chamada Susana, que começava a tomar conta dos seus dias, dos seus sonhos, e a dar-lhe disso plena consciência. Conheciam-se há 3 anos, desde que viera de Trancoso para ali. O relacionamento entre eles fora sempre muito bom, pleno de empatia e, acima de tudo, muito sincero. Muito sereno. As pequenas tempestades a troco de nada, que eram com o nosso de cada dia entre os outros meninos da herdade, raramente os atingia. Resolviam sempre as suas diferenças de forma pacífica. Susana, ainda entristecida por não ter ido ao circo na companhia de Meuzinho, sentara-se num banco do pequeno jardim de fronte daquela a que todos chamavam a Casa Grande, onde vivia com os pais. Também ela acabara de perceber que aquela tristeza tinha nome, e esse não era propriamente um nome circense, mas talvez o de alguém que já fazia parte da sua vida, ou quem sabe, fosse já o personagem principal das suas fantasias de menino. De súbito, alguém vindo de trás lhe cobriu os olhos com um par de mãos tão macias quanto a sua pele, o que a fez estremecer de felicidade, pensando ter descoberto quem seriam. Meuzinho, não foste com eles? Exclamou a rapariga, libertando um franco sorriso de orelha a orelha e com um disfarçável brilho nos olhos. Não fui. Sem ti tudo aquilo perdia a graça, a piada, confessou o rapaz. Mas eu sei que gostas, e este ano até trazem leopardos. Sem ti, até os leopardos passavam a atuação toda a bocejar. As duas, vazias de sangue, atadas, cruas, e o meu peito ardia de ansiedade. Enquanto esperava, passou por mim o ciúme, no começo delicado, travestido de anjo bom, descendo sobre mim com seu manto perfumado, melodioso no som, afinado no tom com que chegava ao meu peito, mansinho como uma brisa de verão, colorido, luminoso, arco-íris em ação, e vinha de um jeito. Mas com o relógio a marcar as horas, assinalando que passava o tempo, tornou-se endiabrado, destruidor, como a tempestade ordena ao vento, irado, grosseiro, disposto a invadir meu espírito, traiçoeiro, tentando semear o tormento. E antes de me sentir tolhido e enfeitiçado, apelei, inflamado, a todos os deuses do amor, aos que conhecia e a outros que, mal conhecendo, implorei. E reunindo forças para a batalha, gritei: para, desgraçado! Belzebu, Satanás do amor, toupeira que mina a confiança, cadáver da dor, chifrudo, estupor, cadáver da esperança, cangalheiro, odor a defunto, coveiro, ardil que embriaga sem cheiro, inimigo do sonho a dois, pois a máquina enlouquece e varre a lucidez, desaparece.
entusiasmado, encantado com toda a gente. Muito obrigado. Em relação ao meu amigo António Correia, não somos amigos há muito tempo, nós somos bons amigos. João Santos, digamos que o nosso mediador, apresentador. É um homem genuíno, aquilo que se pode chamar uma alma grande, sempre pronto a ajudar o seu amigo, a compreendê-lo, a juntar os ombros e a fazer de tudo um pouco, porque ele efetivamente faz de tudo um pouco em relação aos muitos talentos que tem. Eu queria homenagear aqui, não os talentos, porque muita gente já os conhece, mas por dois episódios que aconteceram aqui, em relação à capa do livro. A forma como o António Correia, que é um professor neste caso, que é um homem igualmente de belas artes, que é um homem que ensina a história de arte, não teve o mínimo problema de ler um mail que eu recebi, porque ela não podia cá estar, não é verdade? Acho que eles eram amanhã, se calhar 2 anos, não vou naquele e-mail, não teve o mínimo problema de fazer o elogio que fez, de pedir a salva de palmas que fez. Não é? Portanto, isto é um homem muito genuíno, efetivamente, pode fazer. Podíamos contar 500 exemplos. O outro que aconteceu foi que ele percebeu, para não, de algum modo, beliscar uma apresentação de excelência que foi feito, retirou 3 ou 4 ou 5 coisas que tinha que falar. É este homem, é este meu amigo genuíno que eu peço uma salva de palmas. Eu, quando era miúdo, como quase todos, quando víamos passar os aviões, eu olhava para cima e dizia: bom será ir lá em cima? Como é que se consegue pilotar uma coisa daquelas que está tão longe de nós? Está tão acima de nós? O Senhor fez-me viajar por uma história que eu escrevi. Acho que há 2 anos. Há aspectos que eu revivi consigo pela apresentação que fez, pela forma brilhante como fez, pela forma estruturada como fez. E queria agradecer a todos. Já lhe tinha agradecido aqui o ensejo que me deu de cumprir o meu sonho, de ajudar a cumprir o meu sonho, que era trazer alguém suficientemente credível, intelectualmente capaz, como o senhor é, que fizesse a apresentação do livro. Encantado fiquei com a forma como estruturou, como que me fez viajar por todos os recantos daquilo que eu escrevi e como apresentou aos leitores que aqui estão e aos meus amigos essa obra. Portanto, agradeço mais uma vez esta intervenção de excelência que fez. Muitíssimo obrigado. Meus amigos disseram, os que estão aqui hoje comigo a fazer esta apresentação deste livro, peço-vos a mesma coisa que fiz, que vos pedi quando foi o lançamento anterior, Coisas do Amor. Leiam, se gostarem, promovam, se não gostarem, arrasem. Eu vou acabar com isto de ver, mas se depois de lerem tiverem efetivamente gostado, passem a palavra. Eu não tenho ou não tive a felicidade de nascer no que estou televisão, ou ter um programa de televisão que me faça vender livros com muita facilidade, que me faça fazer chegar os livros às pessoas com muita facilidade. Eu sei que só posso ganhar os leitores, só posso fidelizar os leitores desta forma, num eu
eu estou a promover. Não é? Portanto, é isso que eu vos peço. Se efetivamente gostarem daquilo que vão ler, previamente já foi aqui em raio-x apresentado, façam o grande favor de me promover. É a única coisa que eu vos peço. Obrigado a todos. Já fiz muitos autógrafos ainda antes de começarmos a sessão. Fui aproveitando a chegada das pessoas. No entanto, estarei à vossa disposição para fazer os autógrafos naqueles livros que efetivamente ainda não chegaram. Obrigado a todos. Uma boa noite.